Olá, professores, professor corretor, capricha na minha nota, em nome de Jesus. Olá, eventualmente alunos que venham a ver futuramente esse vídeo. Meu nome é Alan, eu sou aluno do terceiro ano de Teologia e esse é o meu mapa de estudo das religiões. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a epistemologia dos estudos das religiões. Os estudos das religiões, eles se dedicam primeiramente a compreender o conhecimento produzido entre religiões a partir de um ponto de vista de fora da religião, ou seja, ele é um estudo produzido de forma desenviesada. O olhar desenviesado, ele é fundamental para o cientista da religião, porque é necessário olhar sem influência de próprias crenças, de valores próprios, religiosamente falando, né? Então, em sua epistemologia, os estudos das religiões, eles buscam entender como que o conhecimento religioso é produzido, a sua validação, a sua utilização na prática religiosa. Também investiga diferentes perspectivas metodológicas e teóricas que moldam a forma como se abordam as religiões, como elas são compreendidas em diferentes contextos, como social, cultural, ético, histórico. Então isso é o estudo das religiões, os estudos das religiões. Uma das questões centrais da epistemologia dos estudos das religiões é a natureza do objeto de estudo, né? As religiões, como experiências complexas e pluriculturais, fazem com que seja difícil estabelecer uma definição universal a respeito delas. E além disso, o estudo das religiões, ele deve lidar com as múltiplas interpretações, com os múltiplos significados que a religião pode ter em diferentes contextos para diferentes grupos e indivíduos. Ou seja, para determinados grupos e determinados contextos, a religião tem um significado diferente e os estudos das religiões, eles servem para observar isso. E como eu disse anteriormente, a neutralidade e a objetividade do conhecimento produzido é fundamental, porque é uma das abordagens do estudo. Por um lado, o estudo ele pode ser visto como uma forma de compreender o diferente, enxergar o outro, o que pode levar a um distanciamento crítico e objetivo. Mas, por outro lado, as crenças, as opiniões, as emoções pessoais do cientista da religião podem influenciar na sua interpretação do fenômeno religioso. A gente sabe que é impossível ser 100% desenviesado durante o exercício do estudo das religiões, mas deve-se buscar isso, né? Então, devido à sua natureza, o estudo das religiões ele é interdisciplinar, ele dialoga com diferentes áreas das humanidades, né, como antropologia, sociologia, psicologia, história, e é o que permite uma abordagem mais ampla e multidisciplinar do estudo. Um exemplo de corrente de estudo, né, dos estudos das religiões é a corrente funcionalista. Essa corrente ela se concentra nas funções que a religião desempenha na sociedade e no indivíduo que ela está inserida. As religiões elas são vistas da corrente funcionalista como instituições sociais que cumprem funções muito específicas, como, por exemplo, fazer com que o religioso, aquele que pratica aquela religião, ele encontra significado para a vida, assim como também ajuda com a incerteza, com o sofrimento, promove inserção social. Então, do ponto de vista funcionalista, é importante entender a religião social e culturalmente. O funcionalismo, ele entende, além disso, ele entende também que as funções desempenhadas pela religião, elas podem variar de acordo com a sua época, com a sua geografia, né, o local onde ela é praticada, a etnicidade, né, o grupo étnico que a pratica. A gente vê um exemplo disso muito grande no cristianismo, porque existem cristianismos, né, podem variar conforme sua cultura. Então, segundo a visão funcionalista,
a religião, ela no fim das contas, ela pode ser positiva, só que ela também pode ser negativa para a sua sociedade, dependendo da forma, do contexto da qual ela é praticada. Então tem algumas variantes que podem definir até se aquela religião, se aquela prática religiosa ela é positiva ou negativa para aquela sociedade. Uma crítica comum à corrente funcionalista é a potencial limitação da compreensão das religiões a apenas uma perspectiva utilitária. Críticos do funcionalismo argumentam que as religiões têm valores que vão além das funções de prática social e que elas não podem ser compreendidas apenas do ponto de vista funcionalista. Outra corrente de estudo das religiões é a psicanálise. Nessa via, e quando a gente fala de psicanálise, a gente pensa, lógico, em Freud logo de cara, e então você vê muito do pensamento freudiano nessa corrente. Nessa via, busca-se compreender as motivações psicológicas e emocionais por trás da religiosidade. Em uma certa semelhança com o funcionalismo, a psicanálise ela argumenta que a religião é uma forma de lidar com a ansiedade e a incerteza da vida humana. Ela também argumenta, inclusive, que a prática religiosa, a qual tem sua principal característica, né, o totem e o tabu, ela busca a segurança e a proteção parental divina. E em uma pouco sustentada defesa de que existe correlação entre o complexo de Édipo e a religião, a corrente da psicanálise ela diz que a religiosidade ela nasce de experiências traumáticas, como, por exemplo, a perda de um ente querido ou uma situação de violência. A corrente da psicanálise ela também destaca o fato imaginário, o fato fantasioso, né, na construção da religião. E ela enfatiza que ela só pode ser vista como uma simbologia para medos e para desejos humanos. Os críticos dessa corrente argumentam que não é precisado não é necessário, né, nem muito empenho crítico, né, nem muita acuidade crítica, como o professor disse no livro, né, para refutar essa corrente, porque ela é reducionista, ela ignora dimensões sociais, culturais, históricas, ela ignora diversos fatores, principalmente porque ela nasceu até de uma visão etnocêntrica, né? Então é muito fácil refutar, ela não explica o cristianismo, ela não explica muita coisa. Uma outra corrente que os estudos das religiões têm é o marxismo, né? O marxismo que tem como objetivo analisar não o marxismo, mas a corrente marxista, né, de estudo das religiões tem como objetivo analisar as relações entre religião e sociedade, porém à luz das teorias marxistas de luta de classe, da ideologia marxista em geral. Segundo a perspectiva marxista, a religião ela serve para manutenção das estruturas de poder e opressão exercidas sobre a sociedade, né? Então, segundo essa corrente, a religião ela é um instrumento de controle social, né? Ela é utilizada pelas classes dominantes para a perpetuação da estrutura social como ela é, né? Por isso que tem aquela famosa frase do Marx, a religião é o ópio do povo, né? A corrente marxista ela defende que é importante conhecer e entender as relações entre religião e sociedade, principalmente as estruturas de poder da sociedade, né? Fatores como classe, raça, gênero, tudo isso influencia nas relações de poder. E ao contrário do que a gente falou na perspectiva da psicanálise, na corrente marxista é importante entender a religião em seu contexto social, histórico, né? Reconhecendo também
as mudanças e adaptações que as religiões sofrem com o passar do tempo. Então, é muito comum a análise marxista olhar para esse lado social e histórico. Os críticos argumentam que a corrente marxista também é limitada, principalmente ao explicar as variações e diversidade das práticas religiosas em diferentes contextos. Também acusam a corrente marxista de ser reducionista, né, tratando a religião como um mero instrumento social, de controle social, e acaba por ignorar a espiritualidade, a prática religiosa como uma forma de espiritualidade mesmo. E além dessas correntes já citadas aqui, a gente pode mencionar também a corrente fenomenológica, que enfatiza a importância da experiência e das práticas religiosas. A corrente fenomenológica, ela analisa a religião a partir dos seus praticantes e as suas experiências, que são subjetivas, né? Então, essa corrente ela é quase que antropocêntrica, né? Ela olha para o religioso mais do que para a religião. Não sei, acredito que sim. Também tem a teoria crítica, né, que enfatiza a análise crítica e contestatória da religião, buscando compreender como a religião pode ser usada para manter as estruturas de poder na sociedade. Também tem a corrente pós-modernista, que fala da importância da análise de narrativas, né, dos símbolos, discursos que constroem a religião e a cultura. Essa corrente, ela reconhece a diversidade e a complexidade das religiões e das suas práticas, né? Então, essas são algumas das correntes epistemológicas dos estudos das religiões. É importante ressaltar que muitos cientistas da religião abordam os estudos de forma multidisciplinar para então compreender as práticas religiosas, a sua complexidade, o seu impacto nas sociedades, nas culturas que integram, porque como a gente pode ver aqui, todas as correntes elas têm pontos fortes, mas elas têm falhas que são preenchidas a partir dos pontos fortes de outras correntes, né? E é por isso que a gente chama de estudos das religiões, né? E não apenas estudo, né? A gente não usa apenas uma corrente, apenas uma abordagem. Muito obrigado. Espero que eu não tenha falado muita coisa errada aqui. E é isso aí. Muito obrigado. Deus abençoe.